Bom dia, meu nome é Francisco Lima Poças e vocês estão em Francisco Lima Poças em Cotidiano. Hoje falaremos sobre o TOI. Vocês já devem ter ouvido falar do termo de ocorrência de inspeção ou termo de ocorrência de irregularidade. Que vem a ser o TOI? Inicialmente, cabe esclarecer que o TOI significa termo de ocorrência de irregularidade ou inspeção, conforme previsto no artigo 129, inciso 1º da Resolução nº 414 de 2010 da ANEEL. E nada mais é do que um documento emitido por escrito pela concessionária de energia elétrica quando em suas inspeções encontra irregularidade em sua rede. Vamos ver o que fala o 129? Da caracterização da irregularidade e da recuperação da receita. Artigo 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturada menor. A distribuidora deve compor conjuntos de evidências para a caracterização do eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos. Emitir o termo de ocorrência e inspeção em formulário próprio, elaborado conforme anexo 5 desta resolução. Solicitar perícia técnica a seu critério ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal. Elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso 2. Efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas e implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos. Medição fiscalizadora com registro de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos e recursos visuais tais como fotografias e vídeos. Se a companhia de energia elétrica só fizer o TOI, só lavrar o termo, está fazendo o TOI unilateral que a gente vai ver daqui a pouco no vídeo. Ocorre que a Lei 7.990 de 2008, é lei estadual essa daqui, do Rio de Janeiro, proíbe a cobrança de multa por meio do termo de ocorrência de irregularidade no mesmo boleto, fatura ou conta no qual se remunere o serviço de luz, água e gás. Vamos na lei? Fica proibida a cobrança de qualquer valor decorrente da lavratura de termo de ocorrência de irregularidade ou instrumento análogo no mesmo boleto, fatura ou conta no qual se remunere o serviço de luz, água e gás no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Fraude. Nos casos das concessionárias de energia elétrica, essas irregularidades quase sempre aparecem como lacre rompido, um desvio de fase registrando consumo menor. Sem adentrar no mérito da existência ou não da irregularidade ou dos procedimentos adotados pelas concessionárias para a emissão do TOI, deve-se ressaltar que são passíveis de serem anulados judicialmente com a devolução dos valores pagos sem prejuízo de eventual indenização por danos morais. Os consumidores estão sendo surpreendidos com o comunicado da concessionária a respeito da troca de seu medidor e com o valor da multa parcelada pela própria concessionária e inserida em sua fatura de consumo mensal, o que a lei proíbe. O que fazer? Na verdade, o consumidor só tem conhecimento da suposta irregularidade quando recebe em sua residência um TOI, já com a multa imposta e parcelada diretamente na sua conta de luz. Ou seja, a concessionária impõe o pagamento de multa através da fatura do consumo mensal, impedindo ao consumidor o pagamento da sua fatura apenas com o real consumo de energia elétrica. Entretanto, a concessionária não pode simplesmente lavrar o TOI e atribuir ao consumidor a responsabilidade, sob pena de assim agir, está infringindo o princípio do contraditório da ampla defesa, estampado no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o consumidor tem todo o direito de contestar o TOI
ainda que tenha ocorrido uma queda de seu consumo ou tenha os lacres do medidor rompidos ou inexistentes. A prova da existência da irregularidade é da concessionária. Não é o consumidor que deve provar o contrário, como geralmente as concessionárias querem fazer pensar. O TOI unilateral, como a gente estava falando no começo do vídeo. O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária e não corroborado por outras provas, que são aquelas todas que eles devem do artigo 129, não serve de suporte para a cobrança da dívida, principalmente quando acompanhado da ausência de realização de perícia no local e da não participação do usuário na apuração do débito alegado. No Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Estado tem entendido que a lavratura do TOI de modo unilateral é considerada ilegítima, salvo prova em contrário, pois viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A Lei 7.990 proíbe ainda o corte, suspensão ou interrupção do serviço por falta de pagamento dos valores decorrentes do TOI, sob pena de arcar multa do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, caso o consumidor não concorde com as acusações impostas pela concessionária através do TOI unilateral, deverá buscar evidências para demonstrar que não cometeu nenhuma irregularidade que lhe foi injustamente atribuída. Para fazer prova da manutenção do consumo após a lavratura do TOI, o consumidor deve ter em suas mãos as contas de energias referentes ao período anterior à emissão do TOI. Todavia, se você não tiver as contas de luz guardadas, não se preocupe. Esses boletos são facilmente obtidos no site das concessionárias de energia. Uma possível ação judicial. Anulação do TOI emitido de forma irregular. Você pode pedir anulação do TOI emitido de forma irregular, cancelamento da cobrança da multa que lhe foi imposta pela concessionária, devolução em dobro das parcelas das multas pagas, indenização por danos morais. A devolução em dobro, em alguns juízos, eles têm dado só a devolução simples e não em dobro, mas você pode pedir a devolução em dobro. Além de que, em caso a caso, dependendo do que o consumidor fez antes de entrar com a ação, pode ainda pedir a tese do desvio produtivo do consumidor. Vamos ver uma súmula do Estado do Rio de Janeiro, que é a súmula 256, o que ela fala. Essa daqui é a súmula 256 do Estado do Rio de Janeiro, do TJRJ. Enunciado 3, que vai se tornar súmula 256. O termo de ocorrência de irregularidade emanar de concessionária não ostenta o atributo de presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário. A relação entre o usuário e concessionária é de consumo, razão pela qual esta não tem qualquer prerrogativa de direito público, como a presunção de legitimidade dos atos praticados. Essa súmula é a súmula 256, tá? Temos também o recurso especial 1605-703 de São Paulo, que vai nos dizer que sim, sendo assim, a regra geral é de que, negada a existência do fato, o ônus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe do seu corpo funcional que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, termo de ocorrência de irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acordo objurgado que o entendimento do sodalício ACO não está em consonância com a orientação da STJ, de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia, a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Vamos ver aqui
Como é que é esse TOI? O anexo 5 dessa resolução. Vamos lá. Anexo 5 é esse daqui. Termo de ocorrência de expensão. Tem que ter o logomarca da distribuidora, TOI, número, data, ordem de expensão, número tal, a hora que foi, identificação do consumidor e da unidade consumidora, classe de consumo, imóvel, dados da ligação, dados da transformação, dados da medição, localização, dados da expensão, e tem que fazer tudo isso. Se não tiver um termo desse lavrado, juntamente com as 129, vamos lá, com as outras provas, que são emitir o termo, solicitar perícia técnica, elaborar relatório, efetuar avaliação e implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: medição fiscalizadora e recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. Se não tiver esses incisos todos, e somente o TOI, o consumidor pode entrar com uma ação judicial pedindo aqueles pedidos, né? Pedindo os pedidos, cara, ficou ruim. Requerendo os pedidos que eu já tinha falado: anulação do TOI, cancelamento de cobrança da multa, devolução em dobro ou simples das parcelas, indenização por danos morais e, dependendo do caso, desvio produtivo do consumidor. Obrigado por mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e ative o sininho, se você gostou. E se não gostou, também se inscreva no canal, curta, compartilhe, e no próximo vídeo eu prometo agradar mais. Um abraço, fiquem com Deus.